Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre adenoma de hipófise. O adenoma de hipófise é uma doença relativamente rara e benigna. A questão é que o adenoma ele pode causar alguns sintomas, a maioria deles não tem expressão de nenhum hormônio, mas por conta do seu crescimento e da localização onde ele cresce, na célula túrcica, ele pode comprimir a hipófise e aí sim o paciente ter algum sintoma, né, principalmente sintomas visuais por conta da proximidade com o quiasma óptico, uma estrutura que leva toda a imagem que a gente recebe nos nossos olhos para o encéfalo. Então, por conta dessa compressão dessa estrutura, o paciente pode ter uma alteração visual e isso levar esse paciente a procurar o médico e descobrir uma lesão que está ali naquela região. Outros adenomas podem expressar e secretar hormônios e aí o paciente pode ter as mais variadas alterações e isso também fazer com que ele procure o médico. Por exemplo, o hormônio do crescimento, GH, pode fazer com que haja aumento de extremidades, aumento dos ossos da face e isso ser perceptível para as pessoas, parentes e amigos dessa pessoa e ela ser encaminhada e procurar por isso o serviço médico. A gente tem múltiplas manifestações dessa lesão, não é o escopo do nosso vídeo falar sobre ela, mas a gente queria falar um pouquinho sobre o tratamento dos adenomas de hipófise. A gente sabe hoje que o principal tratamento para o adenoma, quando ele é um adenoma secretor, como eu comentei com vocês, é a medicação, um tratamento medicamentoso, e quando ele é um macroadenoma, ou seja, um adenoma não secretor, mas que cresceu na região da célula túrcica dando sintomas, é a cirurgia. Esses dois são os principais tratamentos para adenomas de hipófise, mas em alguns casos a gente precisa da radioterapia e eu vou comentar aqui com vocês um pouco da nossa experiência, né? A radioterapia ela é já utilizada em adenomas há muito tempo e a técnica evoluiu bastante desde então. A gente antigamente fazia a radioterapia em adenomas de hipófise com técnica até bidimensional, sem tomografia de planejamento. A radioterapia evoluiu para a utilização da tomografia de planejamento, então a gente conseguiu conformar melhor a dose nas estruturas-alvo e a gente tem um trabalho que foi um conjunto de pacientes tratados na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e esse trabalho avaliou os pacientes da casa, né, que nós irradiamos, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês os resultados desse trabalho. Esse trabalho ele mostrou para a gente algo que faz com que a gente tenha uma esperança em relação a esse tratamento, né? A gente sabe que alguns pacientes não podem realizar a cirurgia, principalmente quando o adenoma invade outras estruturas, como o seio cavernoso, que tem ali inervações, tem ali nervos responsáveis pela movimentação dos músculos da face, então a gente acaba não conseguindo acessar cirurgicamente. Ou pacientes que não têm condições operatórias, né? A gente tem essa esperança com a radioterapia. O que a gente vê nos casos tratados mundialmente, aqui também na casa, é que esses pacientes eles têm uma resposta adequada ao tratamento na grande maioria das vezes, só que é uma resposta lenta. E aí a gente vê uma resposta hormonal, naqueles casos de tumores secretores, por volta de 1 ano e meio a 2 anos, e uma resposta imagineológica, né, uma resposta de diminuição do tumor a partir de 2 anos até 3 anos para esses pacientes. Então, é algo que a gente acaba comentando que é necessário ter até um pouco de calma em relação aos resultados da radioterapia, porque eles são resultados que são feitos de longa data, né? A gente espera que o tratamento seja realizado e depois a gente tenha o resultado a longo prazo. O que eu posso dizer também em relação à técnica é que
Hoje a gente consegue fazer o tratamento com estereotaxia, ou seja, de maneira milimétrica, o que também ajuda muito, porque a gente diminui a dose nos tecidos cerebrais normais, principalmente no quiasma, que eu comentei com vocês, que é uma estrutura muito nobre, que às vezes está até já com alguma alteração por conta do crescimento do adenoma, e aí sim a gente consegue diminuir a dose no quiasma e tratar o adenoma com uma dose razoável de radioterapia para a gente conseguir o resultado adequado. O que a gente sabe é que os adenomas secretores eles precisam de uma dose maior, né, de radiação, enquanto os não secretores a gente pode realizar uma dose um pouquinho menor, tendo o mesmo resultado, então isso também ajuda, é diferente o tratamento do secretor para o não secretor, e a gente consegue um controle muito bom na maioria das vezes, então é importante sempre para o endocrinologista, para o cirurgião pensar nessa possibilidade, até mais eventualmente do que nos pacientes que têm que ser reabordados múltiplas vezes. Por exemplo, um paciente que faz uma abordagem inicial e depois tem um recrescimento do tumor. Nesse caso já é importante a inclusão do radio-oncologista, do radioterapeuta na equipe multidisciplinar e avaliar se é possível fazer a radioterapia, porque a gente vê em alguns trabalhos, inclusive, a lesão de nervo óptico ela começa a aumentar juntamente com as múltiplas abordagens, com as múltiplas vezes que o paciente precisa ser submetido à cirurgia. Então, depois da primeira recidiva, ou seja, depois que o paciente operou e a doença começa a crescer novamente, é muito importante que o radioterapeuta seja incluído nessa discussão e avaliar se o paciente tem benefício de fazer a radioterapia naquele momento. Tá certo, pessoal? Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo e até a próxima.